Olá, muito obrigado por você estar acompanhando essa série, O Cientista Espiritual, o André Luiz. Eu estou trazendo informações da ciência que o André Luiz tenta passar para todos nós. Ele, experiente, usando a mediunidade do Chico Xavier, traz uma série de informações científicas que o mundo acadêmico daqui a pouco vai se debruçar sobre isto, porque ele conhece, o mundo acadêmico estuda essa parte material aqui, mas nós temos nosso corpo aqui, temos nosso corpo perispiritual, o nosso corpo energético, e essa ligação entre o corpo energético e o corpo físico precisa ser entendido. O Espiritismo vai fazer essa ligação. Nessa ligação tem um mundo imenso de informações para todos nós. Nesse capítulo de hoje, eu vou pegar a lição 127, que é sobre a eutanásia, que o André Luiz vai explicar a eutanásia um enfermo, um pai enfermo, no pavilhão 5. Esse pai enfermo no pavilhão 5. É muito interessante, porque o que é que o André Luiz vai chamar a atenção? Ele disse que estava trabalhando lá com a enfermeira, Narcisa, sobretudo, ela era uma pessoa experiente, estava ajudando muito o André Luiz. O André Luiz estava lá trabalhando com um simples ajudante, um aprendiz. Ele estava lá para colher informações, mas também já aproveita, junto das informações, vai trabalhando para aprender as experiências. E ele, então, vê chegar um espírito, uma jovem, uma moça muito bonita, que ele diz vestida numa forma muito, muito bela, e um espírito já com semblante já de espírito com bastante bagagem evolutiva, e é permitido que ela vá até o pavilhão 5 para conversar com um homem que tinha sido o pai dela nesta última encarnação. E ela vai conversar com ele, mas ele estava com aquele aspecto de revolta, cabelo assanhado, aquela roupa ainda mal vestido, aquele semblante de quem tem muito ódio, muito rancor, muita raiva junto, e ela cumprimenta ele com equilíbrio, pergunta como é que ele está, mas ele ainda responde daquele jeito revoltado. Está revoltado com o filho dele que fez eutanásia nele, ou seja, deu remédio para ele morrer. Aí ela vai explicar, o André vai explicar. Esse homem, ele era um homem muito rico, muito, muito rico. Preocupou muito em ganhar dinheiro. Essa filha que estava visitando desencarnou novinha. Ela está bem preparada, mas foi desencarne novinha ainda. Mas ele ficou lá, duas irmãs dela que casaram com homens, e tinha dois irmãos. Um irmão que era médico, e o outro. E esse que era médico, que na realidade não ligou muito para a medicina, como o outro também não ligava muito para as coisas, como as filhas estavam muito preocupadas com conforto, com passear, com viajar, e casou com dois maridos preguiçosos que também só estavam preocupados com a herança, e esse homem juntou muito dinheiro, mas esqueceu de dar os lados espirituais para os filhos. E ele, então, ensinou os valores do trabalho, da fraternidade para os filhos. E ele, revoltado com o filho que deu o remédio para ele, fez eutanásia, ou seja, provocou a morte dele pensando na herança. E ele, revoltado com o filho que fez isso, e ela diz: meu pai, não se preocupe, não olhe ele como um filho que te deu remédio. Olhe como um irmão doente que está necessitado de ajuda. E o pai disse que não ia olhar desse jeito, revoltado. E ela diz: meu pai, eu estive agora lá onde estão nossos familiares. Ela diz para ele: minha mãe
nessa crise, ela internou no hospital psiquiátrico de estar em crise. As minhas irmãs e meus irmãos estão brigando na justiça por causa de herança. O ambiente está muito perturbado e o teu pensamento, as tuas vibrações de ordem, de ódio, está atingindo a família lá. Você precisa mudar o teu pensamento para melhorar essa vibração, para melhorar o estado da família lá. E ele disse que não vai melhorar, que ele odeia o irmão, vai ficando daquele jeito, cada vez mais revoltado, e ela tenta fazer, aconselhar, mas ele ainda está resistente, como ela já vem fazendo isso outras vezes. E aí a Narcisa manda ela sair, porque não adianta agora, ela sai. Provavelmente virá outras vezes. E quando ela sai, a Narcisa fala para o André, este caso, aí o André pergunta, e por que ela não tentou ajudar o irmão a não fazer isso? A Narcisa disse, eu mesmo com ela, fomos visitar a casa dela, a família dela, antes disto acontecer. Fizemos tudo para o irmão dela não fazer a eutanásia do pai, mas os nossos esforços foi em vão, porque ele estava decidido, querendo herança, para viver disto. Ele não queria, ele queria, e ele fez, foi tentado tudo para que isso não acontecesse. Agora você está vendo as consequências. Então você vê, o espírito não é que não teve ajuda, teve orientação, não faça, mas se ele estava rebelde para esses conselhos mais saudáveis do mundo espiritual, melhor. E às vezes entra na frequência que recebe ajuda de espíritos mais atrasados. Ele disse, e agora o pai está nesse estado e causando transtornos lá. Então nós queremos mostrar o seguinte, às vezes na casa, encarnado, o pensamento pode atingir o espírito e causar transtorno ao espírito. É muito comum esse tipo de informações. Quantos escreveram pelo Chico dizendo, minha mãe, toda vez que você chora no desespero, aquilo atinge, é como se seu choro estivesse repercutindo dentro de mim. Ele manda que não chore com desespero, não é que não chore, mas não chore com desespero. Mas você vê agora também do desencarnado atingindo a família aqui. O ódio daquele homem era tão grande que estava repercutindo em toda a família. A mulher dele já tinha internado no hospital psiquiátrico, as filhas e os irmãos estavam brigando sobre a herança, o marido das irmãs era também querendo herança. Imagina o estado que estava isto. É muito comum, às vezes, nessas brigas de heranças, tem muitos desequilíbrios energéticos do outro lado e do lado de cá. Essa lição de eutanásia é uma lição muito forte, porque aquilo está repercutindo. Imagine ainda esse irmão que fez a eutanásia, quanta coisa está reservada para o seu ensinamento. Então, às vezes, tem profissionais de saúde, tem cientistas que defendem a eutanásia, e tem até países que é legalizada a eutanásia. Mas se ele soubesse o que a eutanásia é capaz de fazer, as repercussões no próprio perispírito, do espírito que foi eutanasiado, ou o outro que fez, ainda estamos longe de entender tantas coisas. Então, essa lição desse pavilhão 5, desse pai, é uma lição para as nossas reflexões, e tem um mundo imenso de ciência para ser estudado, detalhe de cada caso desse. Como é que isso repercute do outro lado, como é essa frequência, como é essa vibração, quando chega lá, e esse espírito que recebeu essa substância, já eliminou toda, está ainda dentro dele, está só agora na parte do psiquismo, tem ainda repercussão no perispírito, como é que isso melhora, e como é que ele vai trabalhar o seu processo de autoeducação, apesar dessa filha suave, espiritualizada, vem tentando ajudar essa família há um bom tempo, ainda está com dificuldades, porque os espíritos ali são muito rebeldes. Deus te guarde, meu irmão, uma boa sorte,
E se você está achando interessante essas lições do André Luiz, passe para frente. Até o próximo encontro nosso, nessa série, O Cientista Espiritual André Luiz.